assistem agora aí pela rede social, pelo YouTube. Além das boas-vindas, estamos aqui novamente juntos para adorar o nosso Deus, para falar com Ele. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na casa de cada um que nos assiste. Em Deuteronômio 10:17, fala assim: pois o Senhor, seu Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Glórias a Deus, amém? Vamos agora entrar em oração, falar com o nosso Deus e dedicar a Ele a nossa adoração. Querido e amado Deus, obrigado por esse momento que estamos aqui para Te adorar, reconhecendo a necessidade e a Sua soberania, Pai. Obrigado pelo Seu cuidado, Pai, pelo Seu zelo com as nossas vidas, Pai. Que a palavra aqui pregada hoje seja semeada no coração de cada um que esteja nos assistindo, Pai. Que ela alcance cada um, por mais distante que a pessoa esteja, por mais problema que as pessoas estejam passando, Pai. Que essa palavra fique no coração de cada um e possa vir a frutificar, de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu desejo, Pai. Ó Pai, o Senhor conhece cada filho, o Senhor tem cada fio de cabelo contado das nossas cabeças, Pai. Estamos totalmente entregues na Tua mão, reconhecendo a necessidade, Pai, de Te adorar e de Te louvar, Pai. Pai, obrigado por tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará. Continue no comando das nossas vidas, sendo o timoneiro dos nossos barcos, dando a direção, Pai. Tudo isso, Pai, que pedimos e agradecemos, é em nome do nosso Rei, nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos agora louvar o nosso Deus. Esse Deus tão maravilhoso, soberano, que na verdade nos traz até aqui, faz as nossas vidas, nossos corações se moverem. Vamos louvar com Sobre as Águas. Uma boa noite para você. Boa noite para você que está em casa. Mais uma vez é um prazer estar participando dessa celebração com vocês. E vamos louvar o Senhor. Você da sua casa, da forma que você estiver, ou assistindo o culto. Onde você estiver hoje, com a facilidade da tecnologia, você pode assistir o culto pelo celular, em qualquer lugar. Então adore o Senhor nesse momento. Não importa a situação que você esteja passando, imaginar que o Senhor é aquele que traz a esperança à tona, é aquele que traz a esperança de manhã, é aquele que traz a alegria e a certeza que por trás das nuvens existe um sol, existe um lugar onde Ele está. Isso que a gente vai declarar nessa canção. Sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. O Deus da minha salvação.
salvação e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia, submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Glórias ao nosso Deus, aleluia. Tu és a minha salvação, Senhor. Convido agora a todos a fazermos a nossa leitura, que está no livro de Isaías 40, de 28 a 31. Isaías 40, 28 a 31. Diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, mas os moços tropeçam e caem.
Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Vamos continuar louvando o nosso Deus, que é incrível, é soberano, como eu disse anteriormente. Nosso único Deus, nosso Deus. O vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Ele é digno de toda honra e de todo louvor. Vamos louvar esse Deus. Olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. És invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és
a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Deus amado, Pai querido, se Tu estás conosco, não temos nada a temer, Deus. Não temos nada a temer, Deus, porque a nossa vida está no melhor lugar que ela poderia estar, Deus, que é no Teu altar, Pai. Ó Deus, nessa noite nos humilhamos diante da Tua majestade, Deus. Declaramos que Tu és grande, Deus. Tu és o soberano Criador, Pai, que nos fez do pó da terra e soprou, Pai, em nossas narinas o Teu Espírito, Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, porque mesmo sendo esse Deus tão grande, Pai, o Senhor se fez finito e veio habitar entre nós e pagar o preço no nosso lugar pelos nossos pecados, Pai. Muito obrigado, Deus, por tamanho amor, Pai, que nos constrange, Deus. Pai, nesse momento, nessa noite, nós queremos Te suplicar, Deus, que pela ação do Teu mais pessoas venham a despertar para esse amor, Pai. Amor oferecido gratuitamente, Deus. Porque a Tua palavra nos garante, Deus, que todo aquele que confessar a Cristo como Senhor e Salvador, esse certamente será salvo, Pai. Te clamamos, Deus, pela Tua infinita misericórdia, Pai, que mais amigos, Deus, que mais familiares, Deus, venham a Te conhecer, Pai. Traz sobre a nossa geração, Deus, avivamento, Pai. Traz o despertamento, Deus. Te clamamos, sabemos que, apesar de para nós, às vezes tão distante, Deus, da nossa realidade, aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar, para o Senhor, Deus, é tão simples, Pai. Basta um toque Teu para uma vida ser transformada, Deus. Te clamamos, Deus. Traz salvação, Pai. Despertamento, Deus. Traz, Pai, aqueles que estão, de alguma forma, nesse momento distantes, Deus. Traz eles ao Teu aprisco, Jesus. Nós Te clamamos, Pai. Te clamamos pela Tua presença nesse momento, ali, Pai, em cada hospital, cada lar onde há alguém que está doente, Deus, seja física ou emocionalmente, o Senhor, como cantamos agora, o Senhor é a cura, Deus. Te clamamos, Deus, traz cura aos nossos queridos, Deus. Pai amado, colocamos diante de Ti também, Deus, toda essa situação que temos presenciado, Deus, agora lá no Afeganistão também, Deus, queremos Te suplicar de modo especial nessa noite, Deus, tem misericórdia desse povo, Pai. Age, Pai, poderosamente, Pai. Sei com cada missionário que está lá nesse momento, Pai. Sei com cada um dos nossos irmãos, Deus, que estão sendo perseguidos, Deus, tem misericórdia, Pai. Nós Te clamamos também aqui, Deus. Te clamamos pela vida das nossas crianças, Pai. De todos aqueles, Pai, muitas vezes não crianças, mas idosos também, mulheres, todos aqueles que padecem algum tipo de violência física, Pai, ou até emocional, Deus, Te suplicamos também, Pai, pelos Teus anjos acampados em cada lar, Deus, traz libertação ao nosso povo, Deus. Pai amado, muito obrigado, Deus, muito obrigado pelo privilégio que é, Pai, adentrar a Tua presença, Pai. Muito obrigado pelo privilégio que é poder olhar para as circunstâncias, Deus, e saber que não há o que temer, Pai, porque somos Teus filhos, amados por Ti, Deus. Muito obrigado, Pai, Te pedimos, permanece conosco, Deus, recebe nossa adoração, nosso louvor, Pai. Fala poderosamente aos nossos corações, Pai. Haja transformação, Pai, transformações de vida, Deus. Retira toda a frieza espiritual que possa haver no Teu povo, Deus. No nome santo de Jesus, Pai, é que Te oramos e já Te agradecemos, Deus. Amém. Irmãos, vamos continuar louvando ao Senhor, declarando: Deus é Deus. Se Ele faz, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. O adoramos por quem Ele é. Louvemos ao Senhor. Pastor Lúcio, me permite
sobre essa música em específico. Na semana passada, não semana passada, o ano passado, final do ano passado, uma grande amiga que eu fiz aqui no Rio, assim que eu cheguei no Rio de Janeiro, há 10 anos atrás, adolescente, com 15 anos, hoje já estava com 23, 24 anos, ela descobriu um câncer de mama aí no final de novembro do ano passado. E foi um câncer muito agressivo, foi muito agressivo. E ela retirou a mama, só que ela teve metástase e tudo mais, há 2 meses atrás. Na semana passada ela faleceu desse câncer. Só que uma coisa muito, muito interessante sobre o dia que ela faleceu no hospital, a gente orava, né, e conversava, nós amigos, nossa roda de amizade, a família dela, e a avó dela, outras pessoas assim, oravam ainda sobre a cura, né? A gente sabia que era tão difícil, ia ser tão complicado, né? A gente já tinha essa noção, o câncer já tinha, a médica tinha falado com ela já, você tem provavelmente mais uns 9 meses de vida só pela frente e tal. Ela estava muito triste. E ela na cama do hospital, a mãe dela contou isso pra gente, né? Muito emocionada, assim. Que ela falou, mãe, eu tô muito cansada, eu tô com muitas dores, assim, pra mim não tá dando mais não. Eu prefiro descansar. Pra mim não tá dando mais não. Eu já sei que eu sou de Jesus e eu vou pra Ele. E Ele não é que ele me falou um não pra mim. É ao contrário. Ele tá me falando um sim. Porque Ele tá falando sim para eu estar com Ele. Ele está falando não para vocês. Não é para mim esse não. Ele falou não para vocês. Isso era meia-noite. Às 3 da manhã ela faleceu. E nessa semana no velório dela a gente cantou essa canção. Nadia, eu cantei essa canção no velório dela semana passada. Mas com uma certeza de muita alegria, assim. De que ela tinha muita certeza com o que Deus fez na vida dela, e que Deus fez na vida da família dela. E essa canção é muito importante. Então, assim, que você entenda de verdade que o nosso Deus, Ele não depende, Ele não está preso a uma resposta positiva para as nossas vidas e nem uma resposta negativa. Deus, Ele é Deus, independente de qualquer coisa. Ele é Deus. Ele nunca nos prometeu que nesse mundo nós não teríamos dificuldade. Ele só prometeu que no meio do vale da sombra da morte, Ele nunca nos deixaria. Essa é a nossa esperança, que a gente vai cantar agora. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és.
Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele quer. Haja o que houver, sempre serás Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Boa noite, queridos. Que mais uma vez a graça e a paz do nosso Deus, de forma abundante, esteja sendo derramada sobre nós. Há cânticos, há hinos, que eu costumo dizer que eles são assim muito prazerosos de serem cantados, mas desafiadores de serem vividos. Este é um destes cânticos que é muito gostoso, muito agradável cantar, mas indiscutivelmente é muito, mas muito difícil viver. Adorar ao Senhor por aquilo que Ele é, independente do que Ele venha a fazer, é um dos grandes desafios da nossa trajetória da vida cristã. E eu quero convidá-los a continuarmos meditando na carta primeira de Pedro, à igreja que estava vivendo um tempo de dificuldades e lutas, em um tempo de perseguição, e diante de tudo isso, eles são conclamados a continuarem vivendo fielmente a fé que eles abraçaram. E hoje nós vamos estar pensando sobre aquilo que é a esperança que vai além das nossas dificuldades, da nossa ansiedade. Eu quero convidar você a acompanhar a leitura que farei no capítulo de número 5, versos de 5
a 7. 1 Pedro, capítulo 5, versos de 5 a 7. E fala-nos o seguinte, a palavra de Deus. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Que o Senhor, nesta noite, faça-nos compreendedores da sua palavra. Amém. Eu quero começar o nosso tempo de reflexão voltando a um momento da minha vida, no ano de 1995. Tenho este ano como um dos mais marcantes, um dos períodos que eu considero especial da minha vida. E por vários motivos. No ano de 95, Deus me deu a oportunidade de concluir o meu curso de bacharel em teologia. No ano de 95, nasce o meu primeiro filho, o Natan. No ano de 95, eu fui consagrado ao ministério e assumi o meu primeiro pastorado, a Igreja Batista na Cidade Evangélica dos Órfãos. Mas aconteceu algo naquele momento. Uma tarde destas, eu estava em Recife, e eu fui a uma livraria que havia naquela cidade, a livraria chamada Livraria Cultura, ou a Livraria 7, e esta era tida como a maior livraria da América Latina, e ela ficava na rua 7 de setembro. E essa livraria era um grande galpão, e tinha livros de todos os lugares do mundo, e havia ainda um espaço para leitura e para quem tivesse interesse em aguardar ali ou ficar lendo um livro e interagindo com outras pessoas. Alguns cursos também eram ministrados nessa livraria chamada Livraria 7. E eu passava por ali naquela tarde, ficava próximo àquilo que é a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, uma das primeiras faculdades do Brasil, e era um lugar que sempre tinha muita gente, sempre estava cheio de gente. E eu lembro que naquela tarde eu andava entre os muitos estandes que havia naquela livraria, e passando por um deles, me deparei com um livro que tinha o seguinte título: O Sucesso é Ser Feliz. Este livro foi escrito por um autor chamado Roberto Chinaia-Chic, e ele é um consultor na área de recursos humanos, e eu já tinha um livro dele, e eu, quando olhei aquele livro, eu comprei pelo título. De fato, aquilo me chamou a atenção, aquele título, e eu comprei aquele livro pelo título. E naquela mesma tarde eu sentei em alguns dos lugares ali, das praças de leitura que havia naquela livraria, e imediatamente comecei a ler aquele livro, e aquele autor, ele tratava de alguma coisa que é comum a todos nós, e principalmente era comum à minha vida, à minha história naquele momento. Eu era um jovem de 25 anos, que tinha acabado de me formar, tinha acabado de ser pai, estava começando o primeiro ministério. E aquele título me chamou a atenção porque, como qualquer jovem e que acaba um curso e assume o seu primeiro compromisso, entre aspas, profissional, eu queria ter sucesso, eu queria ser bem-sucedido. E quando eu olhei para aquele título, aquilo como que me chamou a atenção, e eu comprei
imediatamente eu comecei a ler aquele livro. E mesmo buscando ministério, o meu desejo era ser bem-sucedido. Eu queria ser alguém que realizasse algo que fosse marcante, que fosse proveitoso, que alcançasse muitas pessoas. Esse era o meu desejo, o meu anseio. Mas, ao mesmo tempo, havia no meu coração, por ter tido a oportunidade de ser filho de pastor e conviver com o ministério em muitos momentos, não apenas o desejo de ter sucesso, ser bem-sucedido, mas havia no meu coração um desejo também de ser feliz. De que o ministério não fosse simplesmente algo que eu estaria realizando para Deus, mas que eu tivesse prazer em fazer aquilo e eu tivesse prazer em viver essa experiência de ministério. Porque eu tinha visto em muitos momentos da minha trajetória pessoas que estavam no ministério e que tinham realizado até ministérios bem-sucedidos, mas que estavam vivendo vidas infelizes. Pessoas que estavam vivendo o ministério, realizando coisas que marcavam a vida da igreja e a vida de pessoas e a vida de cidades, mas que ao mesmo tempo não se sentiam realizados. E o interessante naquele momento que eu olhava para aquele título e via o desejo, não apenas meu, mas de muitas pessoas, de ter a possibilidade de realizar algo e ao mesmo tempo não vender a alma ou não perder a sua alma pelo desejo de conquistar alguma coisa. Quando a gente olha para esse texto, Pedro ele estava falando àquela igreja sobre uma realidade que é muito semelhante a esta, de não se perder na história e na busca por realizar algo. E diante disso, Pedro coloca aquilo que seria para ele os elementos que deveriam compor a história de alguém que quer ser bem-sucedido, que quer viver uma vida de realizações, mas sem perder a vida por causa da realização, sem perder aquilo que é a experiência de uma vida proveitosa, por causa de algo que está se realizando, mesmo em prol do Senhor, do seu reino e do ministério. E diante disso ele coloca algumas coisas que contraria em muito o senso comum sobre aquilo que é sucesso no nosso mundo, sobre aquilo que deveria existir na vida das pessoas que buscam uma vida de realização. E aí Pedro vai colocar algumas questões que fogem completamente aquilo que é a realidade, aquilo que seria a visão de alguém bem-sucedido. E aí ele coloca o que o autor do livro, que nós temos tomado como base das nossas reflexões, 4 A's. Ele usa a autoridade, aquilo que é a atitude e a ansiedade. E esses 3 A's, eles demonstram coisas que nós devemos ter para não perder aquilo que é o senso de realização ou de sentido para a vida e, ao mesmo tempo, não perder a experiência de fazer isso de forma feliz. E aí a primeira coisa que a gente encontra nisso é a autoridade. Pedro ele diz que se você quiser ter uma vida bem-sucedida, você precisa ter o senso de autoridade. Ou seja, o que governa, o que dirige, o que controla a sua vida. E aí ele vai dizer o seguinte no verso de número 5, contrariando talvez muito daquilo que se pense sobre alguém que quer viver uma vida de realização. Ele vai dizer o seguinte: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Pedro ele dá uma ordem, e é bom que a gente entenda que Pedro ele não está dando uma ordem aqui
aos jovens no sentido de geracional, no sentido de idade. Pedro está dando uma ordem aqui quando fala de jovens, não falando sobre algo que tem a ver com gente nova e gente idosa. Ele está utilizando de algo bem diferente. Ele está utilizando de algo que vai até muito longe de tudo isso. Ele está usando do seguinte, ele usa dos anciãos no verso 1, que são os líderes da igreja, e depois ele vai usar daquilo que são os jovens, falando daqueles que são os liderados. Pedro ele estava utilizando, naquilo que é a língua original, uma forma ou uma demonstração de comparativo entre aqueles que eram mais experientes, os presbíteros, e os novos crentes. E aí ele vai usar depois de uma ideia que é geral, ou seja, os mais novos devem ser sujeitos aos presbíteros, ou aqueles que eram os anciãos. Mas depois ele diz que todos devem se cingir, ou devem se revestir, ou vestirem-se de humildade. Então, com isso, ele vai dizer que essa ordem que ele dá, ela deve ter 2 motivos para que nós venhamos a obedecer essa ordem. E os 2 motivos são utilizados ou são retirados lá de Provérbios. Ele diz, olha, por que se deve seguir essas 2 ordens? Primeiro, porque Deus se opõe aos orgulhosos. Segundo, porque Deus concede graça aos humildes. E aqui ele vai usar do seguinte, quando ele diz que todos devem cingir-se ou devem vestir-se de humildade. Ele usa a palavra como que uma roupa que se amarra ao corpo, lembrando talvez aquilo que foi a atitude de Jesus quando decidiu lá em João no capítulo 12, lavar os pés dos discípulos, dos apóstolos. Ele amarrou uma toalha ao corpo, e esta atitude era uma atitude muito comum aos escravos. Para se distinguir os escravos daqueles que eram livres, eles normalmente tinham um toalha ou um pano branco amarrado ao corpo, porque assim eles eram, de alguma forma, tidos como distintos dos demais que estavam naquele ambiente. E Jesus fez exatamente isso, ele amarrou uma toalha ao corpo, mostrando que aquela atitude dele de amarrar aquela toalha ao corpo fazia dele como que um escravo, e o escravo que era tido como o mais insignificante, porque era aquele que tinha a responsabilidade de lavar os pés dos visitantes quando chegasse à casa. E aí, nesse momento, Pedro diz que se alguém quer viver de forma bem-sucedida, se alguém quer de fato ter uma vida de felicidade, uma vida de alegria, de realização, ele precisa ser humilde. A humildade é a porta da honra, enquanto a soberba, diz a Bíblia, é o início da queda. A humildade é aquilo que abre a porta da graça de Deus sobre nós. E o orgulho é aquilo que fecha a experiência daquilo que é viver na dependência de Deus. É como que uma atitude de independência diante daquilo que é o agir de Deus na nossa vida. É como se nós rompêssemos com Deus. A atitude ou a palavra de que Deus declara guerra, que Deus se opõe, é porque nós estamos tomando a atitude de vivermos de forma independente. E a maneira que alguém decide, ou quando alguém decide viver de forma independente, de maneira independente de Deus, ele está tornando-se como que inimigo de Deus. Ele está contrariando aquilo para o qual Deus lhe fez, ou seja, viver na dependência do Senhor. E aí ele vai dizer que Deus ele resiste aos soberbos, que Deus ele odeia o pecado do orgulho.
Quando a gente vai lá em Provérbios, no capítulo de número 6, que fala das coisas que Deus detesta, Deus ele vai falar exatamente sobre isso. Ele vai tratar dentre as coisas que Deus detesta, lá no capítulo de número 6 de Provérbios, ele vai dizer o seguinte, e é bom que a gente lembre disso quando tratamos dessa questão. E aí ele vai nos falar o seguinte, no capítulo número 6, ele vai dizer sobre aquilo que Deus não gosta. E ele vai dizer, olha, há 6 coisas, versos 16 e 17. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. E aí ele vai dizer, olhos altivos, ou seja, gente orgulhosa, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, e testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Como Deus começa essa lista dizendo, olha, aquilo que Ele odeia é o orgulho. Foi o orgulho que transformou Lúcifer em Satanás. Lá em Isaías, no capítulo 14, relata isso. Foi o orgulho que instigou Eva a comer do fruto proibido e levou o seu esposo a pecar contra Deus, fazendo com que houvesse inimizade e saíssem eles do jardim do Éden. Foi assim que o pecado entrou no mundo, a partir do orgulho, da soberba. E aí, quando a palavra utilizada por ele, que é vestir, se referia a amarrar esse pano, que esse avental branco nas suas roupas, era a sugestão que ele estava dando que os cristãos deveriam como que amarrar a si a humildade como conduta para que todos pudessem reconhecer neles essa atitude humilde. Mas dentro desse texto, dentro dessa primeira parte do texto, existe algo que é importantíssimo ser destacado. É que ele diz que sejam todos humildes, uns para com os outros. E aí ele diz aqui como se dá a prática da humildade. Como a gente vive esta realidade da humildade? A gente vive a realidade da humildade na comunhão do corpo de Cristo. Sabe o que é que leva-nos a viver essa realidade de sermos vestidos com a humildade? Quando a gente deseja, quando a gente se permite viver debaixo daquilo que é a autoridade de Cristo, dentro do corpo de Cristo. Uma das marcas das pessoas orgulhosas é não saber conviver com a igreja. E uma das marcas desse tempo é a negação da importância da igreja. O que se diz isso é porque a igreja tem falhas? Olha, a igreja deste tempo, a igreja do princípio e a igreja de toda a história dela no mundo terá falhas. Mas o que nos leva a conviver com a igreja é a capacidade de percebermos a necessidade do outro, de vivermos a interdependência. Quem quer viver a independência da igreja optou por uma vida de orgulho, de soberba. É por isso que ele não consegue conviver na igreja. Recentemente eu estava lembrando de um fato de que eu conversava com alguém falando sobre igreja e eu falei que era pastor. Ele disse, eu já fui da igreja. Mas tinha muita coisa errada lá. E mesmo que eu não tivesse perguntado, ele começou a falar. E aí ele começou a dizer, não, porque tinha gente hipócrita, tinha gente que não sei o quê, tinha gente que adulterava, tinha gente que fazia isso, tinha gente que fazia aquilo. E aí eu olhei para tudo aquilo e não vi motivo de continuar na igreja. E aí eu disse para ele, mas já que você era tão bom, tão perfeito,
e tinha tanta gente ruim lá, por que você não ficou para ajudar eles? Porque se tivesse ficado lá, quem sabe eles não estariam melhores. Mas de uma forma muito simples, o que ele estava dizendo é: eu me considero melhor do que eles, por isso eu não poderia ficar ali. Sabe por que muita gente não consegue viver uns aos outros? É porque ele se considera muito melhor do que os outros, e por isso não tem lugar para ele na igreja. A humildade é a necessidade fundamental de viver a relação uns com os outros no corpo de Cristo. Eu lembro que assisti uma palestra de um homem chamado Ralph Neighbor, pastor de uma das maiores igrejas do mundo, a primeira igreja batista em Dallas, e ele falava num congresso de pastores, falando sobre aqueles pastores que caem, que desistem no ministério, que desistem ou que não perseveram no ministério e que terminam por cometer atos que o levam a sair do ministério. E aí ele disse: sabe qual é o fundamento de tudo isso? Sabe onde tudo isso começa, pastores? Na solidão. A ideia de que você pode andar sozinho. A ideia de que você se basta. Sabe quando é que a gente começa a viver o orgulho e aí começa a viver a ruína e viver a oposição a Deus? Quando a gente começa a achar que é possível viver cristianismo sozinho. Que é possível a gente viver sem o outro. Se você quer destruir a sua vida, se você tem desejado como alvo da sua vida fracassar como cristão, decida viver sozinho. Decida caminhar sem alguém, porque certamente você será destruído. Você quer perseverar, você quer permanecer, você quer vencer, tenha alguém sobre a sua vida. Preste contas a alguém. Tenha alguém que você possa compartilhar e falar das suas fraquezas, dos seus desejos, dos seus anseios, dos seus medos. Procure andar com alguém bem perto de você. Jesus não instituiu o discipulado porque ele simplesmente queria fazer algo diferente. Ele instituiu o discipulado porque ele sabia que a única forma de viver cristianismo de forma saudável é ter alguém ao nosso lado para nos ajudar. Se você não tiver alguém ao seu lado, certamente você fracassará. E aí eu queria perguntar para você, quem é que está andando com você? Quem é que está caminhando ao seu lado? A quem você presta contas? Quem é a pessoa que está acima de você? Quem é a pessoa a quem você se reporta para pedir ajuda, oração, conselho, orientação? A quem você procura? Porque se não houver isso, você está fadado a fracassar. A segunda coisa que Pedro orienta aqueles que estão vivendo essa realidade é a atitude. E aí ele vai usar o verso 6 para falar sobre esse segundo a atitude. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Depois de falar sobre a humildade no plano horizontal,
Pedro vai mencionar a necessidade da humildade no plano vertical. Ele vai dizer que aqueles que se humilham diante de Deus serão exaltados por Deus diante dos homens. E Jesus ilustrou esse princípio usando a chamada parábola do fariseu e do publicano. O fariseu é aquele que orava se autoproclamando diante de Deus. E Jesus, nessa parábola, vai dizer que o fariseu não falava com Deus, apesar de ele orar. Ele não falava com Deus, ele falava consigo mesmo. É interessante que o orgulhoso, ele não fala com Deus, ele fala com ele mesmo. Ele ora para si. Ele tenta dizer a si mesmo aquilo que ele faz, achando que isso, de alguma forma, vai influenciar aquilo que Deus pensa sobre ele. Como se ele tivesse a possibilidade ou a capacidade de levar Deus na conversa. E aí ele foi contando os seus muitos atos religiosos, como se de alguma forma ele pudesse influenciar aquilo que Deus pensava sobre ele. E aí havia o fariseu, além do fariseu, o publicano, que dizia: Senhor, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim, porque eu sei que eu sou pecador. E aí Jesus vai mostrar que aquele que enaltece as suas próprias virtudes, dando nota máxima a si mesmo, e trazendo sobre si aquilo que são os ouros das suas ações, de fato não consegue nem mesmo falar com Deus. Mas os que se humilham serão oportunamente exaltados por Deus. E aí, nesse momento, ele vai falar daquilo que é a atitude. Qual foi a atitude, ou qual a atitude sugerida por Pedro? Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Mas o que é isso? Seria simplesmente um ato de se humilhar diante da poderosa mão de Deus? O que seria isso? Essa ação de humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus tem a ver com ser conduzido pelo Senhor. Foi a mão poderosa de Deus que livrou o povo de Deus do Egito e o conduziu à terra prometida. Foi com mão poderosa que Deus livrou o povo do domínio egípcio e fez com que eles fossem libertos e conduzidos até a terra prometida. Esse ato, essa palavra da mão poderosa de Deus tem a ver com se sujeitar àquilo que são os desígnios de Deus, ou viver a vida a partir daquilo que é a vontade do Senhor. Quando nós nos sujeitamos, nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus, o texto está dizendo, está colocando para nós que nós precisamos entender ou viver a experiência de sermos dirigidos por Deus, de entender ou de tomar a decisão ou tomar a atitude de termos a vida guiada pelo Senhor. E nessa circunstância, ou diante disso, eu gosto de pensar em algo que tem a ver com a palavra ou com um sistema chamado GPS, que tem a ver com um sistema de posicionamento global. Esse sistema ele é composto de 24 satélites que tem na órbita da Terra, que foi construído, que foi idealizado pelo Departamento Norte-Americano de Defesa, para gerir aquilo que são as suas tropas em todas as partes do mundo de forma em tempo real, sem que perdesse o controle. E eu ouvi de um pastor que isso tem a ver com ser guiado pelo poder sobrenatural. Quando nós nos sujeitamos a Deus, nós estamos nos sujeitando àquilo que é o poder de Deus sobre nós. E essa era a marca da igreja cristã. É por isso que Jesus, antes de ser conduzido aos céus, ele diz àquela igreja: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Quem deve guiar a igreja é o poder de Deus.
Quem deve dirigir a minha vida e a sua é o poder de Deus. É por isso que lá no primeiro capítulo de Éfeso, no verso 20, o apóstolo Paulo vai dizer: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. É à direita de Deus, ou seja, no lugar de autoridade que Jesus está para guiar o seu povo. Se eu quero ter uma vida segura, se eu quero ter uma vida de paz, se eu quero ter uma vida de satisfação, eu preciso ter a vida guiada pelo poder de Deus. E para isso eu preciso me sujeitar a esta mão de poder, aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. Deus quer guiar, Ele quer me equipar, Ele quer usar esse GPS, esse poder, ser guiado pelo poder sobrenatural dEle, para que a gente não venha a cair nas armadilhas de Satanás, da carne e do diabo. Ele quer nos conduzir, e ainda mais apaixonante, porque Deus, Ele se importa conosco. Deixe Deus guiar a sua vida. Era isso que Pedro estava dizendo para aquela igreja. Quando você se humilha debaixo da mão de poder de Deus, você está permitindo que Deus guie a sua vida. E aí eu quero desafiar você a fazer 5 coisas. Liste 5 coisas da sua vida que você entende que precisa ser dirigido por Deus. Quem sabe a educação dos seus filhos. Quem sabe a sua vida devocional, a sua relação com a igreja. Talvez você esteja vivendo uma vida relapsa com a questão da igreja. Tem usado muito mais daquilo que é a dificuldade da pandemia como a desculpa para viver uma vida relapsa naquilo que é a vida de comunhão e a sua vida de participação e envolvimento com a igreja de Jesus. Quem sabe você tem se tornado alguém que se satisfaz com uma vida cristã medíocre, sem que isso lhe custe nenhum esforço, nenhuma dedicação, nenhum empenho. Eu queria dizer a você: deixe a sua vida debaixo da autoridade do Senhor. Permita ao Senhor guiar a sua vida. Ao invés de você dizer: não, eu não quero fazer isso, eu não quero mais frequentar os cultos, eu não quero ir à escola bíblica dominical, eu não quero mais participar de um pequeno grupo, eu não quero mais fazer isso ou fazer aquilo. Eu queria que você hoje dissesse: Senhor, eu quero fazer uma coisa só. Pegar a minha vida e colocá-la debaixo da tua mão poderosa, para que o Senhor me guie da maneira que o Senhor deseja. Ao invés de você querer mandar em Deus, decida obedecê-lo. E aí, você sabe qual a diferença entre bênção e maldição? O que diferencia uma vida abençoada de uma vida amaldiçoada? A obediência. A obediência. Você quer viver uma vida abençoada, mas você não quer viver uma vida debaixo daquilo que é a vontade de Deus. Você pode até querer ser ou viver de forma abençoada, mas o resultado da sua vida será de maldição. Porque diz a Bíblia que a maldição é o resultado da desobediência. Meu irmão, não importa se você quer viver uma vida de realizações, uma vida feliz, não importa aquilo que você acha que deve fazer. O que importa é aquilo que Deus sabe que você deve fazer. É isso que importa. Você quer uma vida abençoada? Eu creio que sim. Eu não acredito que você escolheu viver uma vida qualquer. Eu tenho certeza que você decidiu por viver uma vida abençoada. Viva uma vida em obediência ao Senhor. Além disso, esse texto vai falar de atitude. Quando a gente se coloca debaixo da autoridade de Deus, a gente está dizendo: Senhor,
eu creio que o Senhor haverá de trabalhar por mim. Eu me submeto à tua vontade, porque eu entendo que o Senhor vai em meu favor. E aí eu quero dizer para você o seguinte: não tem nada melhor do que ver o agir de Deus em nosso favor. Tem poucas experiências tão sublimes, tão felizes, quando a gente percebe que Deus agiu em nosso favor. Ele fez algo por nós. Olha, se existe algo que me leva às lágrimas, eu perceber que Deus fez alguma coisa por mim, apesar de ser quem eu sou, pecador que eu sou, esse ser tão ínfimo diante da grandeza, da glória de Deus, Ele mexe os céus e faz algo em meu favor. E aí a Bíblia diz que Deus, Ele, ao seu tempo, vai nos exaltar. Eu tenho muitas histórias interessantes sobre esse mover de Deus. Mas eu lembro de algumas situações de ministério que marcaram a minha vida de forma especial. Eu lembro da minha primeira experiência como pastor, eu estava vivendo um tempo de crise. E era uma crise muito difícil de lidar, porque quem estava causando aquele momento de crise era um primo. Então eu ficava numa situação muito difícil, porque era alguém da família. E ele estava vivendo uma vida de pecado e de mentira. E eu não tinha como lidar com aquilo. E todas as vezes que eu questionava o que ele era questionado sobre essa situação, ele mentia. E as pessoas falavam, mas eu disse, bom, eu não posso crer no que os outros dizem, eu preciso da verdade. E aí, eu lembro que eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão de fazer 24 horas de jejum e oração. E aí eu decidi fazer isso com a igreja. E nós passamos 24 horas orando, com turnos de 2 em 2 horas e pessoas orando sem parar. E eu passei as 24 horas naquele lugar orando. E quando terminou aquelas 24 horas de oração, era um sábado, meia-noite. No domingo de manhã nós tínhamos os cultos, domingo de manhã, domingo à noite. Terminou o culto do domingo à noite. Eu disse para o vice-moderador, digo, olha, eu vou tirar 2 dias de folga, de licença. Eu vou sair. E aí eu entrei no carro com a Patrícia. Naquele tempo só existia o Natan, perdão. E nós viajamos para uma praia que tinha no litoral pernambucano. E nós ficamos ali 2 dias. Mas na hora que a gente entrou no carro, eu disse a Patrícia, Deus vai agir para resolver essa situação. E eu quero estar distante, para que ninguém diga que eu fiz absolutamente nada para que essa situação se resolvesse. Eu simplesmente viajei. E Deus entrou na situação. Aconteceu algo inesperado e inexplicável. Havia uma linha férrea que não passava trem há muitos anos. E aí, esse meu primo emprestou o carro para um garoto, para que esse garoto saísse com outros garotos para rodar pela cidade. E aí o garoto foi passar na linha férrea e um trem ou uma locomotiva que estava fazendo o trânsito de um lugar para o outro para consertar ou fazer alguma coisa, pegou aquele carro, destruiu aquele carro. Não feriu aquele jovem, o jovem foi levado ao hospital, mas não houve nenhum ferimento, ninguém teve nenhum ferimento grave. Mas naquele momento, ele sentiu um peso tão grande que ele decidiu confessar, falar, abrir todas as coisas, e imediatamente, 2 semanas depois, ele mudou de cidade, foi morar em outro lugar. Eu poderia ter usado de muitos artifícios, feito muitos cálculos,
Mas eu só fiz uma coisa, orar. E Deus agiu. Sabe o que levou Saul à queda e Davi ao reino? É que um dependeu de Deus e o outro fez ou usou de estratégias humanas. O que Deus nos ensina com a sua palavra é: sujeitai-vos debaixo da minha mão poderosa, que no tempo devido eu vou exaltar você. Confie na vontade de Deus, sujeite-se a ela, e no devido tempo o Senhor haverá de exaltá-lo. E por fim, o terceiro A, Pedro vai falar sobre a ansiedade, e que tem a ver com relacionamento conosco mesmos. E no verso 7 ele vai dizer: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. A palavra aqui utilizada no grego para ansiedade significa estrangulamento. Ansiedade é sufocar, apertar o pescoço, estrangular. Existe um autor bíblico chamado Tyler que diz que ansiedade significa também ser atraído por diversas direções. Ou seja, alguém que não tem um direcionamento certo, que anda perdido, que vai para tudo que é lado e não consegue satisfazer a sua alma. E o texto vai falar que nós não temos força para carregar o peso da ansiedade, porque esse peso, ele é fatal, ele mata. É como se essa palavra estivesse dizendo para nós que ele vai estrangular você, ele vai matar você. A ansiedade, ela mata. A ansiedade tornou-se o mal do século, e aí vem a certeza hoje de que depressão mata. As pessoas até então não conseguiam conviver com essa ideia, mas a depressão ela mata, e a depressão normalmente é provocada pela ansiedade. E normalmente as pessoas conseguem entender ou conseguem conviver com a ideia de que é possível conviver com a ansiedade, mas a gente esquece de que ela não só tira a vida, mas tira a experiência daquilo que é uma vida proveitosa e uma vida feliz. Ela tira de nós a possibilidade de usufruirmos da vida. E é tão assim que, tempo dos Salmos, que a palavra de Deus vai nos falando sobre isso, lá no capítulo 55, no primeira parte do verso 22, ele vai dizer: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. O salmista já falava sobre isso. Olha, é preciso que você coloque no Senhor aquilo que são os seus cuidados. Jesus Cristo nos ensina dizendo: olha, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não deixe que a vida provoque em você ansiedade. Paulo vai falar lá em Filipenses, no capítulo 4, verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas por que não posso andar ansioso por nada? Porque qualquer coisa que provoca ansiedade pode destruir você. A ansiedade, ela atinge pequenos e grandes, ricos e pobres, doutos e analfabetos, religiosos e ateus. Mas o grande problema da ansiedade é que ela é inútil. Jesus vai dizer: olha, nós não podemos acrescentar que seja 1 metro à nossa existência, por mais ansiosos que nós estejamos. Alguém já provou, segundo estudos, que 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca acontecerão. Ou seja, nós estamos morrendo por 70% das coisas que jamais vão acontecer. E as pessoas estão se matando por isso. E assim nós sofremos inutilmente. E se esses problemas vierem a acontecer, ou os 30% daqueles que vão acontecer, sabe qual é a dificuldade em relação à ansiedade? É porque a gente sofre 2 vezes. A gente sofre por antecedência e a gente sofre quando o problema chega. Então a gente vai ter o mesmo problema duplicado.
de tão improdutivo que é a ansiedade. É por isso que Pedro ele diz o seguinte, no meio de uma igreja que estava vivendo um tempo de perseguição, um tempo de dificuldade com todas as coisas, no ambiente hostil, ele diz, olha, não adianta ansiedade. Não adianta preocupação com aquilo que pode acontecer. O que você precisa é de confiança, é de entrega de vida ao Senhor. E alguém que diz que a ansiedade, um autor bíblico, estudioso bíblico, diz que a ansiedade é sinônimo de incredulidade. Porque Jesus vai dizer que são os gentios que não conhecem a Deus, que se preocupam com o que vão comer, com o que vão beber, com o que vão vestir. Nós, porém, diz Jesus, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas por que a incredulidade é pecado? Primeiro, porque ela nega a sabedoria de Deus. Ela parte da ideia de que Deus não sabe o que está fazendo com a nossa vida. A gente acha que Deus está dormindo, é como se desse, ops, me enganei, perdi o tempo, aconteceu algo com alguém e Deus, ele não viu. Eu estou negando a sabedoria de Deus, achando que Deus está equivocado. Eu gosto muito de uma senhora chamada Erickson Tada, que ficou tetraplégica com 17 anos e se tornou uma grande pregadora do Evangelho. E ela tem uma expressão que diz, Deus não comete equívocos. Mesmo tendo perdido a saúde com 17, ela diz, Deus não comete equívocos. Quando eu vivo ansioso, eu estou duvidando de que Deus sabe o que faz. É pecado porque nega o amor de Deus, porque parte do pressuposto de que Deus não se importa com nossa história, com aquilo que nós estamos passando. É a ideia de Marta, quando está ansiosa por tantas coisas e diz, olha, só uma coisa importante, Marta, a que Maria está escolhendo, que é a melhor parte. Você está preocupada com tantas coisas e você acha que eu não estou preocupado com você, ou com a sua vida, ou com as coisas que estão acontecendo. A gente nega o poder de Deus quando a gente duvida daquilo que Deus é capaz de fazer. E por isso a gente peca por causa da ansiedade. A gente acha que Deus não tem poder em nos tirar da situação em que nos encontramos. A gente acha que não há solução. Mas a Bíblia é cheia de situações em que Deus tornou o impossível possível. Então, não duvide do poder de Deus, jamais. E nesse momento, Pedro usa um termo que significa o seguinte. No grego, ele está implícito em fazer um único lançamento, um único ato, um esforço no sentido de arremessar alguma coisa para bem longe de nós. Quando Pedro diz, lancem sobre ele, ou seja, jogue para longe de você, de uma única vez. Ou seja, nós não podemos ficar brincando com os nossos problemas. A gente coloca nas mãos de Deus de noite e de manhã a gente pega de volta. A gente diz, Senhor, está tudo nas tuas mãos. Aí no outro dia, Senhor, aquilo que eu coloquei nas suas mãos, você sabe, eu acho que eu vou pegar de volta, deixa eu pensar nisso melhor, porque eu acho que o Senhor está demorando muito para resolver, então eu vou dar um jeitinho de resolver por mim mesmo. O que Pedro diz é, de uma única vez, lancem sobre o Senhor. Outra coisa, não faça isso como se fosse aos poucos. Ou você é ansioso, ou você não é ansioso. Ou você está ansioso, ou você não está ansioso. Ou seja, lance de uma vez sobre o Senhor. Coloque sobre Ele a sua vida. E viva a experiência de ser dirigido e cuidado por Ele. Porque o que Pedro diz é, Deus cuida
de nós. Você já imaginou isso? Uma igreja perdida no meio do Império Romano, poderoso Império Romano, vivendo debaixo da perseguição de um louco como Nero. E aí Pedro diz, olha, não tenham preocupação, Deus vai cuidar de você. Esses dias eu me deparei com a história de uma mulher chamada Maya Angelou. Esta senhora morreu no ano de 2014. Ela nasceu numa cidade do estado de Illinois. Negra, mulher, pobre. E aí ela muda com a família para Califórnia, na cidade de São Francisco. E ali a sua mãe começa a namorar com alguém. E com 7 anos de idade, essa mulher, essa jovenzinha, essa criança é estuprada pelo namorado da mãe. O trauma foi tão grande que ela passou 5 anos sem dar uma palavra. Uma única palavra. Tamanha a dor que chegou ao coração dessa mulher. Mas ela não permitiu que a vida dirigisse ou que as circunstâncias dirigissem a sua vida. Aos 16 anos acontece algo extremamente inovador. Ela é a primeira mulher a dirigir um coletivo na cidade de São Francisco. E ela é a primeira mulher negra a trabalhar dirigindo um coletivo, aos 16 anos de idade. Um pouco mais adiante, no ano de 1965, ela lança um livro de memórias e torna-se a autora negra mais vendida da história dos Estados Unidos. Depois disso, ela lança muitos outros livros. E na posse do presidente Bill Clinton, ela foi convidada para ler um dos seus poemas. E ele falava exatamente sobre isso, sobre a capacidade de a gente não se permitir sermos destruídos pela história, porque a gente crê que um Deus é capaz de nos fazer ressurgir das cinzas. Me veio à mente uma experiência de Jó, quando ele diz, com o cheiro das águas, as raízes secas do deserto voltarão a brotar, ao cheiro das águas. É impressionante como Deus ele faz isso conosco. Ele cuida de nós de forma tão tremenda, tão maravilhosa, que aquilo que parecia ser o fim, a destruição daquela vida, Deus transformou em algo sublime e maravilhoso. No ano de 2011, essa mulher recebe uma honraria que é a maior expressão dada, medalha dada a um civil nos Estados Unidos, como reconhecimento por toda a sua obra e pela sua vida. Deus cuida de nós. Não importa aquilo que o inimigo queira fazer, Deus cuida de nós. Não importa o que a vida tente fazer com você, Deus cuida de você. Talvez muitas coisas tenham se levantado para destruir, para aniquilar, para derrotar, para inibir, para envergonhar, para entristecer. Mas eu quero dizer a você que se você vive essa experiência da confiança em Deus, se você decidiu se humilhar debaixo da sua poderosa mão, da poderosa mão de Deus, não há nada, nem ninguém que possa impedir essa mão de poder de concretizar a vontade de Deus na sua vida. Talvez hoje você olhe para tudo aquilo que está acontecendo e diga, não há esperança. Eu quero dizer para você aquilo que a Bíblia diz, há esperança.
se você se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, se você se permitir viver na companhia da Igreja de Cristo, não querer viver essa vida de solidão e independência, se aceitar viver a experiência de colocar toda a ansiedade sobre o Senhor, Deus no seu tempo haverá de exaltá-lo e vai mostrar o cuidado dele sobre a sua vida em todo e qualquer momento e circunstância. Hoje, eu queria desafiar você a fazer isso. Há esperança para a sua vida. Há esperança. Se Deus cuida de você, há esperança. Se você olha para a sua família e só vê dor, se você coloca a sua família diante de Deus, há esperança. Se você olha para a sua história e só vê dor, se você coloca a sua história nas mãos de Deus e lança sobre Ele essa vida, há esperança. Se você olha para o seu casamento e não vê solução, eu quero dizer para você, lance sobre Ele, porque vai haver esperança. Ele vai cuidar. E sabe, Deus cuida muito bem da gente. Ninguém sabe cuidar melhor de você do que Deus. Por isso, hoje, tome essa decisão de caminhar junto, de viver uma vida de humildade, de se sujeitar à vontade de Deus e de lançar sobre Ele todo e qualquer cuidado, para que você possa ter, sim, uma vida de sucesso. Talvez não seja na dimensão ou na visão deste mundo, mas certamente será na visão de Deus. Amém? Vamos orar. Eu quero te convidar a orar nesse instante. Eu quero te pedir que você feche os seus olhos aí na sua casa, junto com a sua família. Quem sabe seja esse o momento de colocar diante do Senhor algo que é para você desafiador, para a vida da sua família, algo desafiador, algo que você entende até como impossível de acontecer. Talvez seja essa a palavra de Deus para a sua vida e para a sua família hoje. Hoje, lance sobre mim tudo isso. Coloque nas minhas mãos todas estas coisas. Faça isso de forma definitiva, forma única, de forma completa e total. Coloque tudo isso nas mãos de Deus agora. Quem sabe é uma enfermidade, quem sabe a dor de algo que está te incomodando profundamente. Coloque tudo isso nas mãos do Senhor nesse instante. Peça a Ele para estar dirigindo os seus passos nesse momento. Deus, nós estamos diante de Ti. Nós temos, Senhor, da Tua parte a graça de vivermos num corpo, de vivermos a interdependência, de dependermos, Senhor, de Ti, e ao mesmo tempo dependermos uns dos outros. Deus, nós cremos que o melhor caminho é aquele que é traçado pelo Senhor, que não há nada melhor do que a Tua vontade, porque ela é boa, agradável e perfeita. Por isso, Deus, nós queremos Te clamar que o Senhor venha trazer ao nosso coração quebrantamento para nos sujeitarmos àquilo que o Senhor deseja para nós. Deus, que a gente não viva estratégias humanas, cálculos humanos, mas que a gente venha a viver a confiança plena no Senhor, para que o Senhor venha nos exaltar no momento e na hora que o Senhor assim desejar. Ó Deus, lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade. Deus, não é uma parte dela, porque por menor que seja, nós sabemos que ela pode ser fatal e destrutiva, que a pequena ansiedade pode nos trazer grandes danos. Por isso, Senhor, em obediência à Tua palavra, nós lançamos tudo sobre o Senhor. Ó Deus, realiza a Tua obra de poder em nós. Leva-nos, ó Deus, a viver uma vida de plena confiança em Ti. A despeito das circunstâncias, Deus, nós cremos que o Senhor cuida da nossa vida. Nós não temos que nos preocupar com o que vamos comer, com o que vamos vestir, com aquilo onde vamos viver, porque estas coisas devem preocupar aqueles que não conhecem a Ti, esse Deus poderoso, maravilhoso, sublime e tremendo. A nós, Senhor, compete
buscar primeiro o teu reino e a tua justiça, porque o Senhor haverá de cumprir em nós a promessa de conceder-nos as demais coisas. Ó Deus, faz isso para que a glória do Senhor seja vista em nossa vida. No nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos e suplicamos estas bênçãos. Amém. Antes de concluirmos esse momento de culto e celebração, eu quero deixar alguns avisos. Em primeiro lugar, no próximo final de semana, sábado 28, nós teremos uma programação aqui nas dependências da igreja, que é aquilo que o nosso Ministério de Missões e Evangelismo tem chamado de arraiá missionário. Estaremos vendendo comidas típicas, caldos, doces e muito mais a partir das 15 horas. E eu quero convidar você a vir, quero convidar você a doar, quero convidar você a trabalhar, quero convidar você a servir, para que assim estejamos aumentando ainda mais aquilo que são os recursos para a obra missionária ao redor do mundo. Nós estamos num mundo que tem sofrido e muito, não apenas com a pandemia, mas com todas as coisas que têm ocorrido quanto a guerras, quanto a desgovernos e quanto a perseguição. E a Igreja de Jesus precisa se mover. Nós precisamos avançar, nós não podemos retroceder diante daquilo que são as pressões e opressões deste mundo, mas precisamos continuar pregando o Evangelho. Por isso eu quero te convidar a participar deste momento conosco. Sábado 28 às 15 horas. Se você deseja participar com a gente, procure o nosso ministro de Missões e Evangelismo, o nosso irmão Patrick, para que ele possa estar assim orientando você naquilo que você pode fazer e naquilo que você pode contribuir, colaborar e ajudar. E você que está conosco, participando já em algumas outras vezes das nossas feiras missionárias, eu quero pedir a você que divulgue. Está nas nossas redes sociais, já estão nos nossos grupos de WhatsApp. Eu quero que você divulgue para que mais pessoas possam comprar, mais pessoas possam vir e assim a gente possa arrecadar ainda mais recursos para a obra missionária. Além disso, na semana seguinte, nós teremos o aniversário da nossa igreja. No dia 7 de setembro, às 19h30, a nossa igreja estará completando 115 anos de existência. E nós queremos convidar você a participar deste momento conosco. Nós cremos que este momento é um momento especial. Como Igreja de Jesus, nós estaremos celebrando esta data com alegria. Estará pregando para nós na ocasião o pastor João Emílio Cultes, que é pastor da Primeira Igreja Batista do Irajá. E eu quero convidar você a estar conosco, celebrando ao Senhor esse momento tão especial. Então, se você pode estar conosco, se não há nenhuma dificuldade, nenhum empecilho, eu quero te convidar a participar dessa celebração ao nosso Deus, esse tempo de gratidão ao Senhor, de engrandecimento e exaltação ao Senhor pelos 115 anos de existência da nossa igreja. Como os irmãos bem sabem, no dia 19 de setembro, nós estamos retomando os cultos presenciais nos domingos à noite, às 18h30. Não deixaremos de continuar transmitindo através do nosso canal do YouTube, mas também estaremos realizando ele de forma presencial, como já temos feito com os cultos matinais, com as celebrações da manhã. Então, a partir do dia 19 de setembro, nossos cultos noturnos, as nossas celebrações da noite, que ocorrem sempre às 18h30, estará acontecendo de forma presencial. E quero convidar você a participar desse tempo conosco. Queremos também deixar para você que continuamos com as nossas atividades durante a semana de forma remota. Nós temos a nossa live matinal de oração às 6h30 da manhã. Quero te convidar a participar conosco em cada uma destas manhãs, nossa página do Facebook do Pastor Lúcio. Então, às 6h30 da manhã, todos os dias, na minha página do Facebook, nós estamos reunidos para orarmos e também estudarmos a Palavra de Deus. Entre 6h30 e 7h da manhã, nós estamos reunidos nesse tempo de oração.
Quero também te convidar para a nossa sala de oração no Zoom, às 20 horas. Os links já estão aí nas nossas redes sociais, vão estar também nos nossos grupos do WhatsApp, para que você possa juntar-se a nós nesse tempo de oração. Além disso, às quartas-feiras, 19 horas e 30 minutos, no nosso canal do YouTube, nós temos a nossa programação do Celebrando a Recuperação. Sempre às 19 horas e 30 minutos, nós temos uma palavra sobre orientação saúde, principalmente nesse tempo pós-pandemia. E às sextas-feiras, às 19 horas e 30 minutos, também no canal do YouTube, nós temos o nosso culto de oração e estudo da palavra. Além disso, às quartas-feiras, pela manhã, a partir das 10 horas, um grupo de pessoas está se reunindo aqui na igreja para preparar um almoço para o nosso projeto social com moradores de rua, pessoas que estão em situação de rua. Nós temos doado alimentação aqui a quase 100 pessoas por encontro. E nós estamos fazendo ainda de forma externa. Nós não estamos recebendo-os aqui como fazíamos sempre, mas nós estamos fazendo as doações de forma externa, doando as quentinhas na rua aqui, na rua Senador Furtado, no número 14, onde fica o nosso prédio de educação cristã. E aí, ali a gente tem tido a oportunidade de falar do amor de Deus, de dar roupas. Nós temos uma campanha que temos utilizado de aquecer as pessoas nesse tempo que ainda temos de frio, ainda estamos no período de inverno, nós estamos doando cobertores, roupas usadas em bom estado. Se você pode nos ajudar, doe suas roupas para que estejamos auxiliando estas pessoas. E se você pode também ajudar no preparo do alimento, na distribuição do alimento, no apoio a esta atividade, então, todas as quartas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, entre 10 e 13 horas, nós estamos reunidos para realizarmos esta atividade. Contamos com teu apoio, com a tua ajuda e com aquilo que são as suas contribuições. Se você deseja contribuir com a igreja, nós temos aí a nossa conta, vai estar aparecendo para você a conta da igreja, aquilo que é a agência, o CNPJ da igreja. Você pode mandar um Pix com o número do CNPJ para a conta da igreja. Você pode fazer a sua contribuição de forma remota. Queremos também destacar os aniversariantes da semana. Está aqui no dia 23, Regina Célia Pereira da Silva e Sunamita Fernandes de Oliveira. Dia 25, Tiago Gonçalves Pereira. Dia 26, Miguel Mendes Levi, Deia Barros Alvim, Maralice Leal Marques Moutinho. E dia 28, Márcio Vinícius Dias. Do nosso Ministério com Crianças, no dia 25, temos o Tito Oliveira Campos, e é aniversário de casamento no dia 23, Delman e Cristina de Oliveira. Que Deus esteja abençoando os irmãos nesse momento, nessa data, e que possa ser um tempo de celebração e festa com aqueles que participam da sua família. Quero convidá-los a encerrar esse momento de celebração louvando ao Senhor com alegria, lembrando mais uma vez que estamos iniciando esta semana e devemos fazer isso alicerçados na esperança que temos, que é Cristo, e que independente daquilo que a vida nos traga, nós vamos continuar crendo que o nosso Deus é um Deus de poder, Ele é um Deus forte e que continuará a conduzir-nos para a glória do seu nome. Louvemos ao Senhor com alegria. Quero também agradecer ao ministro de música Pedro pela sua presença conosco. Irmão, Deus o abençoe mais uma vez, que o Senhor continue a derramar das suas bênçãos sobre a sua vida e a vida dos seus. Continuemos a orar pela vida do José, que está se recuperando aí da enfermidade, graças a Deus, pelo menos pelos exames, não é Covid, mas ele ainda está aguardando em casa pelo pleno restabelecimento. Que Deus esteja abençoando a sua vida e a vida dos seus. Louvemos ao Senhor, alegria. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, guarda de Sião,
a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sidekenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sidekenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sidekenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sidekenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, tudo governa, tudo governa.